começar a aulinha de Química. Para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou o professor Gilberto. E para quem me conhece, eu também sou o professor Gilberto, tá? Esse ano eu vou trabalhar com vocês o conteúdo do primeiro e do terceiro ano, tá? Então, a parte do segundo ano, quem vai trabalhar com vocês vai ser o BIPS. Bom, então o primeiro e o terceiro ano vai ser comigo. Beleza? Aquela primeira aula que vocês tiveram com o André, eu assisti um pedacinho dela, tá? E vi que o André comentou bastante sobre o fósforo, né? Ele falou sobre o fósforo, falou sobre o Demócrito, Leucipo, falou sobre o átomo, falou sobre a tabela periódica, né? Falou sobre química orgânica e química inorgânica. Então, vou falar um pouquinho disso aí para vocês hoje, tá? Aqueles que foram meus alunos provavelmente já vão ter ouvido essa história aí, né? Ter escutado essa história. Aqueles que não foram, podem ser que já tenham ouvido também, tá? Para a gente começar a introdução da química, né? Para a gente entrar na química, primeiramente a gente tem que ver de onde que ela veio, tá? E a química, ela veio da alquimia. Então a gente vai começar, antes de entrar diretamente na química, a gente vai entrar aqui na alquimia. O que era a alquimia, né? A alquimia ela surgiu lá na Idade Média, tá? E foram os primeiros cientistas da época, tá? E nessa parte aqui é uma parte que o André falou para vocês do fósforo, e o fósforo está diretamente ligado aqui, tá? Antes da alquimia, alguém já tinha falado sobre o átomo, né? Já tinha mencionado a palavra átomo, né? Mas não tinha ligação nenhuma com a química ainda. E o André falou para vocês lá também na primeira aula, né, que tinha sido o Demócrito e o Leucipo. Tá? Mais para frente a gente vai estudar eles de novo. Mas os pioneiros que introduziram a palavra átomo, né, ao longo da história foram esses dois aí, né? Então a palavra átomo significa a negação da divisibilidade, né? O A significa não e o tomo significa divisível. Então, o átomo seria uma partícula não divisível da matéria. Mas, bom, voltando aqui para a alquimia. A alquimia, ela era uma espécie de ciência misturada com magia, né? Então, para quem assistiu o Harry Potter já, a alquimia era mais ou menos aquilo lá. Não tão fantasioso assim, mas era parecido, tá bom? Lá na alquimia, eles tinham como os 4 principais elementos, né? Para eles, tudo que existia, tudo que era formado, isso aí vem lá de Aristóteles e a gente vai ver mais para frente depois, lá nos modelos atômicos. Tudo que existia no universo era formado por fogo, por terra, por ar e por água. Tá? Então, esses eram os 4 elementos principais e eles produziam tudo, né? A terra, ar e água, depois a gente vai ver que eles são formadores são formados por outras substâncias, né? E o fogo ele não é formador, ele é uma energia, tá? Dentro da alquimia, entre outras situações que os alquimistas sempre estavam mirabolando, eles tinham 2 coisas principais que eles queriam produzir, né? A pedra filosofal, que era para eles ter a vida eterna, e a transmutação, que era transformar a maioria das coisas, principalmente os metais que eles conheciam na época, em ouro, tá? Eles não conseguiram nenhum, né? O único que teve a pedra filosofal nas mãos foi o Harry Potter, e ele não quis usar ela para ir, né? O exelir da longa vida, a vida eterna, não é possível ainda, então um desses sonhos aí dos cientistas não foi realizado pela ciência ainda. E a transmutação, que é a produção de ouro, ela é possível, né? Hoje já é possível, só não vale a pena porque o custo da produção sai mais caro do que o ouro vale, né? O único elemento, a única substância que consegue produzir o ouro é a platina, e a platina custa mais caro que o ouro. Então não tem significado fazer a produção. É só por questão científica, tá? Mas por lucro não tem significado nenhum. E aí entra o fósforo, tá? Porque o primeiro elemento que foi descoberto pelo homem, o primeiro elemento que foi visto pelo homem, tá?
como estando oculto numa determinada matéria, foi o fósforo, tá? Mas como que eles descobriram esse elemento? Como que o fósforo foi apresentado para a sociedade? Tá? Essa busca incisiva pelo ouro, né, pela vida eterna, principalmente pelo ouro, fez com que os cientistas, na época, os alquimistas, né, fossem atrás de substâncias que poderiam estar ocultas em outras, né? E aí tinham os alquimistas, eles levavam bastante a sério que o homem, né, o ser humano, ele era tipo um microcosmo do universo, ele era a principal criação divina, tá? E aí esse alquimista que aparece o nome dele ali, o primeiro nome, que é o Rembrandt, ele começou a pensar, né, se o homem era o ser de poder, o homem tinha todo o poder do universo, tava no homem, tava no ser humano, né? E o ouro era uma amostra de poder, era uma substância que demonstrava poder, era poderoso. Se o homem tinha poder e o ouro tinha poder, os dois tinham que estar ligados, os dois tinham que estar juntos, tá? E aí, o que ele pensou, né? Isso aí já é um método científico, né? O que é um método científico? Você levantar uma hipótese, tá? Ir atrás dessa hipótese, fazer uma prática em cima dessa hipótese e elaborar uma teoria, né? Então, ele já começou a ter um pensamento científico lá na época, mesmo nem imaginando o que era uma ciência, tá? O que ele fez? Ele começou a matutar na ideia dele lá o que dentro do organismo humano poderia ser comparado ao ouro, tá? E ele pensou, e a ideia que ele teve, para nós escutando agora, parece ser uma ideia bem idiota, tá? Mas na época ele fez uma comparação muito peculiar, né? E colocou em prática, não deu certo o que ele queria, mas a partir daí ele conseguiu produzir o fósforo, né? Que foi o primeiro elemento produzido e, entre aspas, descoberto pelo homem, tá? Como elemento de verdade. Ele imaginou que a única coisa parecida com o ouro que tinha dentro do organismo humano era a urina, tá? E através da urina, com muitas experiências, muitas práticas que ele fez lá, que para nós não veio o caso agora, ele conseguiu descobrir o fósforo, tá? Então ele saiu lá no vilarejo dele, de casa em casa, coletando urina dos vizinhos dele para levar para o laboratório dele, que na época não era um laboratório, era um porão, né? Eles faziam tudo nos porões das casas que eles tinham, né? E através de experiências com a urina, ele conseguiu produzir o fósforo, chegar no destino final dele, no produto final dele, que não era o ouro, mas sim o fósforo. Obviamente que como ele estava cego pelo ouro, ele não deu muita bola para o fósforo, né? Vendeu essa experiência para uma outra pessoa, e essa outra pessoa, que estava com uma cabeça um pouco mais aberta, porque ele tinha feito, conseguiu enxergar toda a importância que essa descoberta tinha. E essa descoberta, né, essa primeira experiência aí produzindo fósforo, foi a precursora de uma fábrica que hoje gera milhões de dinheiro, né, que é a fábrica da caixa de fósforo. Tá? O Brand, como ele queria somente o ouro, não se importou com a importância que ele tinha feito com essa descoberta, acabou terminando a vida dele na miséria. Tá? Então, o primeiro elemento químico, e a partir daí começou a surgir a química, deixar de existir a alquimia e surgir a química, foi o fósforo. Tá? Eu vou passar aqui bem rapidinho um pedaço de um vídeo para vocês enxergarem aqui como foi mais ou menos essa experiência, tá? Days. Eventually, wisps of smoke revealed tiny fragments that combusted in air. But what was this fiery substance? It wasn't golden like the sun, but it burned brighter than any medieval candle. So this is what Brandt isolated from urine. It's not gold. This is phosphorus.
Brandt had discovered, completely by accident, a new element, never seen by man, fiery phosphorus. He was looking for riches, but didn't realise that he'd unearthed a fundamental notion, that elements could be concealed within a hidden world. Phosphorus is biologically very, very important. If you think of our... Ok? Então, foi a partir dessa experiência aí, né, que foi uma experiência que deu errado para o que o Brandt queria, que a química começou. Então, a gente pode dizer que a química começou realmente a partir da urina. Tá? E como ele descobriu esse primeiro elemento, ele viu que a matéria podia estar, que outras substâncias poderiam estar ocultas na matéria, outros cientistas, né, na época alquimistas, começaram por essa busca de novos elementos, né, até que chegou nesses dois caras aí, né, esses dois últimos nomes. Um se chama Joseph Priestley e o outro Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier vocês conhecem já, né? A maioria de vocês já conhecem, ouviu falar dele. Ele é considerado o pai da química, tá? Por quê? Porque foi ele que realmente acabou com a alquimia e aí transformou a química como ciência, tá bom? Por que eu botei o Joseph Priestley ali, né? Lavoisier fez uma experiência, a gente vai falar sobre essa experiência mais para frente, né? Um pouco mais para frente, que é onde ele acabou criando aquela famosa frase dele, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Mas quem fez a descoberta, o Lavoisier apresentou o oxigênio para a comunidade científica, mas quem fez a experiência, quem descobriu o oxigênio como elemento foi o Joseph Priestley. Tá? Esse foi o cientista que descobriu o oxigênio como elemento, porém não nomeou, né? não apresentou para a comunidade científica, mas sim contou essa história para Lavoisier. Lavoisier era um dos alquimistas, né, da época, uma das mentes mais brilhantes que se tinha na época, né? Escutou atentamente a história que o Priestley contou para ele, né? E apresentou essa história, essa experiência que o Priestley fez para a comunidade científica, e quem levou toda a fama, né, dessa descoberta e de terminar com a alquimia e começar a construção da química foi o Lavoisier. Teve uma briga enorme entre o Priestley e o Lavoisier, né? Porque o Priestley acusou o Lavoisier de roubo e tal, de ter roubado a ideia dele. Na realidade, a gente não sabe se Lavoisier roubou ou não a ideia, né? Mas quem é conhecido como o pai da química, quem trouxe e mostrou a química para a sociedade foi o Lavoisier, tá bom? E a partir daí surge a química de acordo com o que ela é nos parâmetros de hoje, né? Então, a química, ela precisa da biologia, ela precisa da física, ela precisa da medicina, ela precisa da tecnologia de alimentos, de nutrição, da siderurgia, da eletrônica, da agricultura, tudo isso aí está interligado. A gente precisa sempre estar com todas essas tecnologias aí interligadas, né? Então, se não fosse a ciência como um todo, hoje a gente não ia poder estar fazendo essa aula aqui, né? Então, é muito importante a gente acreditar na ciência e naquilo que a ciência diz para nós. A ciência, ela consegue comprovar ou refutar quase tudo hoje, né? Então, se a gente tem alguma dúvida e a ciência puder ajudar a gente nessa dúvida, com certeza ela vai fazer um papel muito importante, né? Independente da crença que a gente tem, a ciência tem um papel fundamental nos dias atuais, tá? E dentro dessa química aí, né? Pra gente, tem várias químicas, né? Que existem aí, dependendo do tipo de grupo que a gente usa, mas principalmente a gente tem dois tipos, né? Que são divididos em química inorgânica e química orgânica, né? A química inorgânica são aquelas substâncias que raramente apresentam o átomo de carbono, né? Então, algumas substâncias que são inorgânicas, elas vão apresentar o átomo de carbono. E aí, dentro da química inorgânica, a gente vai ter um grupo, né? Vai ter
um grupo que a gente chama de funções inorgânicas, né, que serão os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Né? O que são esses grupos, ácidos, bases, sais e óxidos? Serão substâncias que têm características e comportamentos semelhantes que vão se agrupar, né, dependendo da característica dentro dos ácidos, dependendo da característica dentro dos sais, dependendo das características dentro das bases e assim por diante. Tá? Então, na química inorgânica, tá, a gente vai ter esses 4 grupos aí: ácidos, bases, sais e óxidos. A gente vai ver mais para frente isso aí, cada um deles, tá? E aqui entra também agora, porque eu lembro que o André comentou com vocês na outra aula, a parte da química orgânica, tá? Então, eu lembro que ele falou para vocês, né? E aí vocês levem lá para a biologia aquilo que ele disse para vocês, tá? Que a química orgânica é a química que vai ter carbono e hidrogênio, tá bom? Mas para química esse conceito não serve, tá? Para química, um composto orgânico é aquele que tem carbono, exceto os compostos que são intermediários, que a gente vai ver mais para frente quais são os compostos que são intermediários, tá? Então, 99,100% dos compostos que têm carbono, tá, são orgânicos. Alguns raros, que vão ser 10, 15, no máximo 20, tá? Vão ser os compostos intermediários que aí apresentam carbono, mas são inorgânicos, ok? Isso aí a gente vai ver bem claro com o decorrer das aulas, tá bom? Outra coisa, dentro da química inorgânica a gente viu ali que eram 4 grupos, né? 4 funções inorgânicas que a gente tinha. Aqui nos compostos orgânicos, a gente vai ter 10, 12, 15, 20 funções diferentes. Tá? Então, a química orgânica é uma química um pouquinho mais complexa do que a química inorgânica, no termo e quantidade de funções, porque ela apresenta mais funções. Tá? Mas ela se torna uma química mais fácil de ser usada do que a química inorgânica, porque a química inorgânica tem muito cálculo, envolve muita matemática, e a química orgânica não. A química orgânica envolve mais conceito, uma química mais conceitual. Tá? E aí eu lembro que ele fez uma brincadeira com vocês aqui também, né? Que ele fez um quadrinho aqui, né? Ele pegou o quadrinho e daí ele botou assim, né? Vamos ver se eu lembro. Ele perguntou, isso aqui é orgânico ou inorgânico? Daí vocês responderam lá no chat, né? Ah, é tal. Aí ele botou esse aqui. Daí ele perguntou, isso aqui é orgânico ou é inorgânico? Daí vocês responderam lá no chat também, tá? Então, por que eu quero dizer para vocês, né, que para química não funciona dessa forma? Porque, por exemplo, o CO2, ele tem carbono, ele não tem o hidrogênio, ele é inorgânico. Show de bola. O CH4, ele tem carbono, ele tem hidrogênio, ele é orgânico. Show de bola. A explicação que o André deu, tá? Só tem um porém aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar esse aqui, ó, CCl4, ele não tem hidrogênio, tá? Mas ele é um composto orgânico, ok? Se eu pegar lá, por exemplo, COCl2, ele não tem hidrogênio, mas ele é um composto orgânico, tá? Então, para química orgânica, a gente vai ter o conceito de que ela é toda a química onde os compostos apresentam o átomo de carbono. Tranquilo? Tá? Então, a partir lá da alquimia, né, que Rembrandt descobriu o primeiro elemento, né, sem querer ele descobriu e tal, chegando até Lavoisier, a gente conseguiu trazer um pouquinho da história da química, né, de como ela começou, para colocar ela nos dias atuais. Beleza? Então, agora, nesse slide aqui, a gente vai começar na apostila lá na página 394, tá bom? Que é no capítulo 2 do livro 1. Só me tirem uma dúvida aqui, tá? Me deem um sim lá. Lá na página 394 de vocês, o título do conteúdo é Estados Físicos e Suas Mudanças, isso? Valeu, show de bola. Tá?
Bom, para a gente entrar nos estados físicos, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que a química estuda. Para mim, saber o estado físico é o estado físico da matéria. Estado físico e mudanças de estados físicos são os estados físicos da matéria. Bom, o que é a matéria? Tá? Então, o que a química vai estudar? A química estuda a matéria e estuda a energia. Tá bom? O que é matéria? O que é energia? Né? Comumente, a gente diz que a matéria é formada por moléculas. Né? O que são essas moléculas? Né? As moléculas, elas são a união de dois ou mais átomos que elas podem ser iguais, esses átomos podem ser iguais ou podem ser diferentes. Bom, qual é a diferença de átomo para elemento? Eu vou botar aqui embaixo. Então, eu vou pegar a tabela periódica aqui. Quero que vocês peguem a tabela periódica de vocês aí também, que eu pedi para vocês peguem, para vocês estarem com ela, tá? O que significa quimicamente a diferença do elemento e do átomo, que é o que forma a matéria, tá? Ali na tabela periódica de vocês, a gente tem lá do número 1 até o número 118, que são os elementos, os átomos conhecidos, tá? Aquilo que tem ali na tabela, que tem o símbolo, que tem o nome, que tem o número atômico, o número de massa, né? Eletronegatividade, camada, NOx, tá? Aquilo que você tem ali na tabela, que tem o símbolo, o nome, o número atômico, principalmente, é o elemento, tá? Então, o elemento é caracterizado por um símbolo, por um nome, por um número atômico, que é o mesmo em qualquer lugar do nosso planeta, tá? Bom, para mim ter um elemento, eu preciso ter os átomos que formam esse elemento, tá? Então, o átomo é o número de vezes que esse elemento aparece na molécula. Então, ali eu coloquei alguns exemplos, né? Eu coloquei o O2, que é o gás oxigênio, o H2O, que é a água, o CH4, que é o metano, o O3, que é o ozônio, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e o N2, que é o gás nitrogênio. Tá? Então, quando eu disse ali que a matéria era formada por moléculas, e as moléculas eram a união de dois ou mais átomos que poderiam ser iguais ou diferentes, é isso que eu queria mostrar. Então, notem ali, no O2, eu tenho a presença de um elemento, tá? Mas essa molécula é formada por dois átomos desse elemento. Ok? Então, o elemento vai ser o símbolo. E o símbolo ele é sempre representado pela letra maiúscula. Tá bom? Não existe um símbolo de nenhum elemento que tenha letra minúscula. Se acaso o elemento, como vocês podem olhar aí na tabela de vocês, se acaso o elemento apresentar duas letras no seu símbolo, a segunda sempre é minúscula, tá? Então, o que diferencia um elemento do outro numa molécula é a presença de letra maiúscula. Outra coisa que é muito claro, e eu quero que vocês olhem na tabela de vocês, tá? Só existem elementos que tenham duas letras no símbolo. Uma ou duas letras no símbolo. Não existem elementos com 3 letras no símbolo, com 4 letras, com 5 e assim por diante, tá? Só existem elementos que tenham uma letra no símbolo ou duas letras no símbolo, tá? Com 3 ou mais são elementos que estão sendo estudados para serem produzidos. Eles não existem ainda, tá bom? Então, a diferença básica entre um elemento, o que é um elemento quimicamente e o que é um átomo quimicamente, é que o elemento tem o símbolo, tem a letra maiúscula. E o átomo vai ser o númerozinho que vai estar do lado. Tá? Então, pegando ali o H2SO4, ele é formado por 3 elementos diferentes, que é o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, H, S e O. Né? E aí eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Tá ok? Então, o elemento é o símbolo. O átomo é a quantidade de vezes que esse elemento aparece na molécula. Tranquilo? Nós estamos quase acabando aqui, tá? Mas ainda dá para nós continuar um pouquinho. Voltando, então. A matéria, ela é formada por moléculas. Essas moléculas são formadas por átomos, tá? Então, tudo que tem na natureza é formado por átomos. Os átomos estão em tudo.
Tá? Então, tudo tem átomo. Qualquer coisa que você imaginar, pensar, o que vir na tua cabeça tem que ter um átomo. E esse átomo vai se unir com outro, que pode ser igual a ele ou diferente, para formar uma molécula, e essas moléculas vão se unir para formar a matéria. Tá? Então, o primeiro passo do que a química estuda está dado aqui, é a matéria. Voltando para o outro slide ali. O que é outra situação que a química estuda? A energia. E aí eu quero que fique bem claro aqui que matéria e energia sempre andam lado a lado. Não existe matéria sem energia, não existe energia sem matéria, tá? Elas precisam estar lado a lado, tá bom? Então nós tínhamos parado aqui, né, falando que a química estuda a matéria e estuda a energia, tá? Então, não tem, como eu vinha dizendo, não tem como eu separar matéria e energia. Elas não conseguem se separar, tá? Uma precisa da outra para que elas existam. Se eu não tenho matéria, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, eu não tenho matéria. Tá? Por que que isso acontece? Vamos entrar aqui agora. Então, a gente falou sobre a matéria aqui. E aí, aqui eu coloquei duas situações, tá? Botei figuras de matéria e botei figuras de energia, tá bom? O que é o conceito da matéria? Então, a matéria, por ela ser formada pelas moléculas, que são formadas pelos átomos, né? Ela é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Um grosso modo, matéria eu consigo pegar, tá? Tudo que eu consigo pegar. E pegar não significa só com as mãos, né? Porque o oxigênio, o ar, quando a gente respira, a gente não pega ele com as mãos, a gente pega ela com o pulmão. Outra coisa, se eu tenho a minha garrafinha aqui e ela não tem água dentro, ela não está vazia, porque ela vai ter ar dentro. Tá? Então eu consegui pegar o ar aqui também, tá bom? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu consigo pegar a matéria. E aí vocês já devem ter estudado em física, que diz lá que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Por que que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço? Porque tem volume e tem massa. Eu não consigo colocar dois ou mais corpos no mesmo lugar devido a essas duas características. Tá? Então, a matéria eu pego. O que é a energia? A energia é tudo aquilo que pode anular ou provocar um movimento ou também causar algum tipo de sensação. E aí a gente costuma dizer, a grosso modo, que energia é tudo aquilo que eu sinto. Então, a matéria eu pego, a energia eu sinto. Então, a diferença do ar para o vento. Eu não consigo pegar o vento. Mesmo que teve gente que já quis estocar o vento não dá. Tá? Eu consigo estocar o ar, guardar o ar, pegar o ar, mas o vento não. Tá? O que é o vento? O vento, entre outras situações que eu não vou entrar aqui agora, né? Vamos ver a geografia também, nada mais é do que a agitação das moléculas de ar. Tá? Então, para mim poder ter vento, eu preciso ter ar. Ok? Para mim poder ter ar, eu precisei ter uma energia antes que formou essas moléculas. Então, vejo que o negócio é bem complexo. Tá? É a mesma coisa que eu dizer quem veio primeiro. A ciência não conseguiu provar ainda. Aqui foi a matéria ou foi a energia? Tá? É a mesma daquela pergunta: quem veio primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Tá? Então, aqui a matéria precisa da energia para existir, mas a energia também precisa da matéria para ela poder existir. Tá? Sem eu ter elas, ambas as duas, eu não consigo ter produção. Né? Porque o átomo precisa ter energia, ele está em movimento, ele sempre vai estar em movimento enquanto ele tiver vida, tá? Para que os átomos consigam formar a matéria. Se eu não conseguir formar essa matéria, tá? É porque eu não tenho energia. E os átomos que dão a energia para que a matéria seja produzida. Tá? Então, parece um conceito bem simples, mas se for levado bem a fundo, ele é bem complexo, tá? Mas o que interessa para nós é que a matéria você pega, ela é formada por moléculas que são formadas por átomos, a energia você sente, tá? Então, eu preciso da matéria para fazer com que a energia exista para que eu possa sentir. E aí aqui também tem a lei de Newton, né? A lei da inércia. Se eu estou parado, a tendência é eu continuar parado, a não ser que eu faça um esforço para mim fazer algum movimento. Se eu estou em movimento, a tendência é que eu permaneça em movimento, a não ser que eu faça algum esforço para mim
parar, para mim entrar em repouso. Tá? Esse esforço é um trabalho, esse trabalho é uma energia. Tá? Então a matéria eu pego, a energia eu sinto. E aí eu provavelmente já está quase na hora da janta, né? Eu vou colocar uma imagem aqui para explicar um pouquinho mais, tá? Bom, hoje é terça e não é dia de churrasco, tá? Mas amanhã pode ser. Para mim fazer um churrasco que nem está aparecendo aí, né? Um churrasco de paulista ou de uruguaio, argentino, né? Que é na grelha. Eu preciso de duas coisas principais que sem elas eu não consigo fazer, que é a carne e o fogo, tá? A carne vai ser a matéria, que eu consigo pegar ela, e o fogo vai ser a energia, tá? Quando eu coloquei a carne ali nessa imagem aqui, ó, ela tem uma coloração, né? Se eu colocar ela na boca, ela vai ter um sabor, ela tem uma quantidade de água específica, ela tem um tamanho, né? No momento que eu coloquei ela no fogo ali, tá? E ela tá agora com essa imagem aí, ela tá com outra coloração, né? Ela vai ter outro sabor quando eu colocar ela na boca. Ela vai estar com uma redução de tamanho menor, tá? Ela vai ter perdido água, que no caso ali ela está perdendo sangue, tá? Então o que que acontece? A química ela estuda as propriedades da matéria, as características da matéria e as transformações que a energia pode fazer na matéria. Então, essa figura aqui exemplifica bem isso. Eu peguei uma matéria que tinha certas características no início, eu coloquei ela em contato com uma energia, que no caso aqui foi o fogo, né? E com o passar do tempo, essas características e propriedades dela foram transformadas por essa energia, né? E aí, se eu falar na carne, existem lá os padrões de como a carne deve ser, né? Mal passada, bem passada, no ponto, bem assada e por aí vai, tá? O que depende para que isso aconteça? A quantidade de energia que eu coloco, tá? Dependendo da quantidade de energia que eu coloco, né, na minha matéria, eu faço com que ela sofra uma transformação bem grande ou posso fazer com que ela sofra uma pequena transformação, tá? Então, a matéria e a energia elas vão estar sempre interligadas. Uma vai depender da outra para que isso possa acontecer, tá? Dentro da matéria, se vocês fizerem hoje, podem me convidar aí, tá? Eu tenho algumas propriedades. Eu tenho as propriedades que são gerais de toda a matéria e eu tenho as propriedades que são específicas, que aí são de cada um, tá? O que são as propriedades gerais? Tá? As propriedades gerais são aquelas que toda a matéria vai ter. Pode ser que ela não tenha todas daquelas ali, mas algumas elas vão ter. Tá? As propriedades específicas, elas são exclusivas para cada uma. Cada uma das matérias vai ter aquelas lá. Então, extensão. O que é a matéria ter extensão? Ela vai ter um volume. Ela vai ocupar um espaço onde ela for colocada. Tá? E aí, dependendo do tipo de matéria que eu tenho, né, eu posso ter um volume grande, posso ter um volume pequeno. Tudo vai depender do que eu preciso. Né? O que é inércia? A gente falou antes. Inércia é a capacidade de permanecer em repouso ou permanecer em movimento. Toda matéria tem essa capacidade, tem essa propriedade. Só vai mudar isso se vir uma energia que fizer com que isso mude. Senão ela vai continuar dessa forma. Né? O que é impenetrabilidade? Dependendo do tipo de matéria que eu tenho, eu posso penetrar nessa matéria. Posso adentrar nela, que é o caso dos líquidos. Né? Os líquidos, principalmente eles, sólidos bem mais difícil. O gasoso, a gente não chega a entrar nesse contexto, mas principalmente nos líquidos, tá? Eu consigo penetrar nos líquidos. E aí depois, no próximo slide, nos 2, 3 próximos slides, a gente vai ver o motivo disso, tá? Então, impenetrabilidade, eu vou poder adentrar na matéria. Compressibilidade, daí aqui é uma característica que ocorre com maior intensidade nos gases, né? O que é compressibilidade? Eu poder comprimir a matéria, poder pressionar, comprimir ela. A matéria me permite isso. Se eu fizer isso num sólido, o sólido vai quebrar com mais facilidade. Então, os gases têm essa melhor característica, tá? Depois a gente vai ver por quê. Elasticidade. O que significa elasticidade? Que dependendo da matéria, eu posso fazer com que ela aumente ou diminua de tamanho, tá? E isso aí também pode ser
quando acontece, por exemplo, por que em ferrovias, né, de trem, eles fazem os trilhos com um certo espaço entre cada trilho? Né? Porque dependendo da quantidade de energia que o trilho absorve, ele pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Tá? Então, eles deixam um certo espaço, para se aumentar de tamanho, ele não vai envergar. Tá? Então, elasticidade é a matéria poder aumentar e diminuir de tamanho. Ok? Como eu disse, nas propriedades gerais, umas vão ter mais essas propriedades, outras vão ter menos. Divisibilidade, e aí a gente entra na questão do átomo, né? Entra lá na questão do Demócrito, do Leucipo. Eu vou poder dividir a matéria até chegar num momento que ela não vai mais ser dividida. E aí lá nos primórdios, né, e onde a gente vai começar a estudar a primeira vez, seria o átomo. Hoje a gente já sabe que o átomo pode ser dividido, né? E indestrutibilidade, tá? Ela não vai ser destruída, ela vai ser só transformada. E aí entra a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Tá? Então, essas aqui são propriedades gerais. As matérias podem ou não ter, umas podem ter mais, outras podem ter menos. Tá? Não significa que toda matéria vai ter que ter tudo isso aqui. Tá bom? Tranquilo? Agora, as propriedades são específicas. O que é propriedade específica? Cada matéria vai ter uma. Tá? Cada matéria tem uma propriedade dessas aqui. As propriedades são organolépticas. O que são isso? Tá? Quando se fala em organolépticas, está falando sobre o sabor, sobre o odor, sobre a cor, sobre o estado de agregação. O estado de agregação aqui significa se é sólido, se é líquido, se é gasoso. Tá? E brilho, se essa matéria tem brilho ou não. Tranquilo? Isso aqui é mais questão só de conhecimento mesmo. Eu já vou dizer quais são as três que a gente vai se deter com maior intensidade aqui. Tá? A dureza significa a capacidade de resistir ao risco, tá? Ou a capacidade de riscar o outro. Então, a substância mais dura que existe é o diamante. Tá? O diamante consegue riscar inúmeras substâncias e praticamente nenhuma substância natural consegue riscar o diamante. Tá? Então, o diamante consegue cortar vidro. Tá? O diamante é utilizado em brocas, aquelas que fazem perfuração de petróleo. Tá? Então, é uma substância que é muito dura. Óbvio que se eu pegar um martelo e bater no diamante, ele quebra. Tá? Então, dureza não significa ser rígido, ser forte. Dureza, quimicamente, significa ter capacidade de resistir ao risco ou capacidade de riscar o outro. Né? Então, a gente sempre costuma falar que é o grafite ou o papel que risca o outro, né? É o papel que risca o grafite ou é o grafite que risca o papel? Tá? Quem risca quem? Né? Quem é que diminui, quem é que perde a vida, né? É o grafite, então é o papel que risca ele. Tá? Maleabilidade, o que é maleabilidade? Capacidade de você transformar em lâmina. Tá? Então, a capacidade que as substâncias têm de ser transformadas em lâmina. Então, eu pego uma barra de ferro e faço uma faca. Isso é uma maleabilidade. Pego uma barra de ferro dessa grossura, fiz uma faca bem fininha. Tá? O que é ductibilidade? Capacidade de transformar em fios. Tá? Então, eu pego lá o fio de alta tensão que traz a luz até aqui a minha casa e pego, por exemplo, aqui o fio do fone de ouvido, né? Bem fininho aqui. Tá? Então, ductibilidade é a capacidade de ser transformado em fios. Densidade, essa é uma propriedade que a gente vai trabalhar bastante. Tá? Densidade define a substância. Cada substância pura, depois a gente vai ver o que é a substância pura, tem a sua densidade. Tá? Não tem como uma densidade de uma substância pura ser igual à da outra. Elas são diferentes. Tá? Magnetismo, capacidade que algumas substâncias, né, têm de serem atraídas por ímãs, e pontos de fusão e ebulição, ou temperaturas de fusão e ebulição. Então, essas três aí, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, são as três propriedades específicas que a gente vai utilizar da matéria. Tá? Essas três aí. E aí a gente vai vendo com o decorrer do tempo. Tranquilo? Então, propriedades gerais são propriedades que as matérias têm umas mais, outras menos. Propriedades específicas são propriedades que são estritamente de cada uma das matérias. Tá? Se todo mundo está entendendo até agora, vocês só vão enxergar uma bolinha verde aí. Tá? Quem enxergar só uma bolinha verde aí, tá entendendo tudo. Quem enxergar bola rosa não entendeu nada. Quem vocês estão enxergando, verde ou rosa? Isso é ciência, né? Continuando. Os estados de agregação da matéria, então. Os estados físicos da matéria.
A gente tem 3 estados principais e a gente tem outros 3, tá? Então, no total, são 6. Os que interessam para nós são aqueles que a gente aprende quase ano a ano sobre eles, são aqueles que a gente utiliza no nosso cotidiano, tá? Então, eu tenho sólido, eu tenho líquido, eu tenho gasoso. E aí, eu quero que vocês notem aqui dentro desses quadrinhos, né, onde as bolinhas se comportam como moléculas, umas têm um movimento maior, outras têm um movimento menor, umas estão mais próximas, outras estão mais afastadas. Tá? Tudo isso depende principalmente da energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é a energia do movimento. Tá? É a quantidade de energia que a matéria tem que faz com que ela tenha uma movimentação. A energia cinética, o movimento da molécula, do átomo, ele só vai parar quando a gente chegar no zero absoluto. O zero absoluto é 273 graus Celsius negativo, tá? Que é o 0 grau Kelvin. Tá? Então, quando chegar em 273 graus Celsius negativos, o átomo para de se mover. E aí, o que acontece? A matéria deixa de existir, ela morre. Porque quem dá vida para as coisas são os átomos. Né? Então, são os átomos que dão a vida para tudo. Se eles pararem, para a vida. Tá? Então, eu preciso ter energia suficiente para que a matéria se mantenha viva. Tá? E aí eu quero que vocês notem uma coisa. Olha o cursor aqui. Quando a matéria vem do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, ou seja, ele vem do sólido para o gasoso, a temperatura está aumentando. Tá? A temperatura sempre aumenta do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E aí a gente chama isso de processo endotérmico, porque eu estou ganhando calor, estou recebendo calor de alguém, ou do meio, tá? Estou ganhando calor, estou absorvendo calor. Endotérmico, tá? Consequentemente, se eu aumentei a temperatura, se eu ganhei calor, eu estou aumentando a energia cinética. Né? Então, olhem que ali no sólido as moléculas estão mais próximas, né? Estão com uma movimentação menor, e ali no gasoso as moléculas estão mais afastadas e estão com uma movimentação maior. Tá? Então, vindo do sólido para o gasoso, a energia cinética aumenta porque tem aumento de temperatura. O processo inverso ocorre totalmente ao inverso. Eu vindo do gasoso para o líquido, para o sólido, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura. Consequentemente, eu estou perdendo calor. E aí eu chamo isso de processo exotérmico. Tá? Exotérmico é porque eu estou liberando energia. E a energia cinética, consequentemente, também vai ser menor, ela vai diminuir. Tá? Então, do sólido para o líquido, para o gasoso, temperatura aumenta, energia cinética aumenta, o processo é endotérmico. Tá? Do gasoso para o líquido, para o sólido, a temperatura diminui, a energia cinética diminui e o processo é exotérmico. Tá? Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês agora, para vocês enxergarem como seria o átomo, tá? O som aqui não é importante, tá? Eu só quero que vocês olhem. E aqui, nesse vídeo, os cientistas conseguiram chegar numa temperatura em torno de menos 250 graus Celsius, tá? Aí eles conseguiram fazer com que os átomos tivessem uma movimentação tão pequena, né? E eles conseguiram manipular o átomo pela primeira vez, ok? Então, vou passar o vídeo aqui e vou continuar falando, tá? Na hora que eu achar importante aqui. Eu não vou traduzir para vocês porque eu sei que todos vocês sabem falar inglês, né? Então, cada um lê o seu. Né? Um vídeo da IBM. Ó, quero que vocês olhem aqui, tá? Esse aqui é o núcleo.
E essas ondas ao redor aqui são a eletrosfera. Tá? Então, lembram do modelo de Rutherford? Tinha o núcleo no centro, Rutherford e Bohr também, né? Mas principalmente no modelo de Rutherford, que tinha o núcleo no centro e as camadas da eletrosfera ao redor. Tá? É o que a gente consegue ver aqui. Tá? Então, aqui ele está em uma movimentação muito pequena, tá? Porque a temperatura está muito baixa mesmo, e o movimento, quem está fazendo aqui são os cientistas. Tá? Os cientistas que, através de um microscópio lá, não faço uma ideia, o material específico mesmo que eles usaram, eles conseguiram manipular os átomos. Tá? Então, notem que toda vez que o núcleo aqui está em movimento, a eletrosfera também continua em movimento. Tá? E aí, vamos pensar o seguinte, notem que lá no modelo atômico a gente já estudava que o núcleo era uma pequenininha partícula no centro e a eletrosfera era uma grande ao redor. Né? Se a gente for levar isso para o tamanho... pro tamanho matemático mesmo, pense num estádio de futebol, né? Pense no Beira-Rio lá, lindo, bonito, maravilhoso, tá? Pense no tamanho dele, pode ser na arena também, não tem problema. Cabem lá 50 mil pessoas dentro, então, o tamanho do estádio é enorme. O átomo seria do tamanho do estádio, tá? E o núcleo seria uma bola no meio de campo. Tá? Então, imagine que o núcleo é a bola que está no meio do campo, no centro do campo, e todo o resto é eletrosfera. Tá? Então, a eletrosfera do átomo ela é muito grande comparado ao núcleo, mesmo o átomo sendo muito pequeno. Tá? Então, notem aqui que quando ele se movimentar, essas ondas aqui, que são a eletrosfera, elas vão se movimentar junto. E aqui a gente pode dizer que a gente tem uma molécula, né? Porque são vários átomos juntos. E aqui eu tenho um átomo apenas. Tá? Então, note que se o núcleo está se mexendo, a eletrosfera está se mexendo junto. Eles sempre vão estar interagindo. Tranquilo? Voltando aqui, ó. O sólido, o líquido e o gasoso, né? A gente já falou da agitação e temperatura deles. Para que uma substância possa estar nesses três estados, ela precisa ter temperatura de fusão e precisa ter temperatura de ebulição. Tá? O que é a temperatura de fusão? O que é a temperatura de ebulição? A temperatura de fusão é aquela que interage aqui, ó, entre o sólido e o líquido, ou líquido e sólido. Tá? Então, alguns chamam de temperatura de solidificação e temperatura de fusão. Mas o correto mesmo, pela IUPAC, que é o órgão que regulamenta a química, é chamar somente de temperatura de fusão. Tá? Então, a temperatura de fusão é ela que faz com que o líquido passe do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Por exemplo, a água tem temperatura de fusão de 0. Okay? Então, quando eu chegar acima de 0, ela vai passar para o estado líquido. Quando eu chegar para baixo de 0, ela vai passar para o estado sólido. Tá? A temperatura de ebulição, desculpa, a temperatura de ebulição é aquela que vai estar interagindo aqui entre o líquido e o gasoso e o líquido. Se eu pegar a água, né, a água tem temperatura de ebulição de 100 graus. Né? Então, se eu passar de 100, ela vai estar no estado gasoso. Se eu passar de líquido, se eu baixar de 100, ela vai estar no estado líquido. Tá? Cada substância pura, depois a gente vai falar mais sobre as substâncias puras, elas apresentam uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição, porque isso significa propriedade específica, define a substância. Tá? E a gente tem que lembrar que essas temperaturas de fusão, de ebulição, a densidade, elas são elaboradas sempre a 1 atm de pressão, ou seja, é o nível do mar. Tá? Quando eu aumento em relação ao nível do mar, muda isso. Quando eu diminuo em relação ao nível do mar, também muda isso. Tá? Mas isso a gente vai falando no decorrer. Tranquilo? Dentro das mudanças de estados físicos, dentro dos estados físicos, né, tem todas aquelas mudanças que ocorrem quando eu mexo na temperatura, né? Quando eu vou passar do sólido para o líquido, líquido gasoso e por aí vai. Mas antes de entrar nelas, só para terminar aqui, o sólido ele vai ter volume e forma definida, tá? Se ninguém praticar nenhuma força externa, tem aqui a caneta, sólido.
Se ninguém quebrar ela, ela vai ter esse volume e essa forma aqui por um bom tempo, enquanto durar a matéria dela. Tá? Enquanto ela não se decompor, ela vai ser assim. Tá? O líquido tem volume definido, mas não tem forma. Por quê? Porque se eu tenho aqui dentro dessa garrafa 500 ml, ele tem a forma da garrafa. Se eu botar 500 ml dentro de um balde, ele vai se adaptar à forma do balde. Tá? Já o sólido não. Sólido, se ele está aqui dentro, ele tem essa forma. Se eu botar dentro de um balde, ele vai continuar tendo a mesma forma. Tá? Então, o sólido tem forma e volume definido e o líquido só tem volume definido. A forma do líquido é variada. E o gasoso não vai ter nada definido. Né? As moléculas no estado gasoso elas estão sempre em completa movimentação. Tá? E uma coisa aqui que eu, antes de entrar em substância pura, mas já falando sobre ela, depois vou mostrar um vídeo para vocês. Sempre na mudança de temperatura de fusão e na mudança de temperatura de ebulição, quando a substância é pura, ela permanece constante. O que é permanecer constante? A temperatura não muda enquanto não ocorrer a mudança. Né? Então, vamos pegar a água aqui. A água ela pode estar a menos 5 graus, tá? No estado sólido. Ela só vai passar para o estado líquido, tá? Quando ela chegar a zero. Enquanto tiver sólido e líquido em equilíbrio, a temperatura não aumenta, ela permanece em zero. Até que todo o sólido acabe, se transforme em líquido. Aí a temperatura começa a aumentar de novo. Tá? Quando a gente estudar a substância pura, eu vou explicar melhor sobre isso. Falando sobre as mudanças de estado, né? Eu tenho aqui as principais, que é a fusão, a solidificação, a vaporização, a liquefação, condensação e a sublimação. O que é cada uma delas, né? Fusão e solidificação, uma ao contrário da outra, então não tem muito mistério, né? A fusão é quando eu passo do estado sólido para o líquido, estou derretendo, estou fundindo, né? Estou aumentando a temperatura. Lembra aqui ó, que o processo para cá sempre é endotérmico, sempre está ganhando calor, tá? E a solidificação é o processo inverso. Então eu tenho líquido e vou passar para o sólido, tá? Então fusão do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido. Show de bola. Quando eu for do líquido para o gasoso, que é a vaporização, eu tenho 3 tipos diferentes, tá? E aí aqui, esse desenho, eu sempre deixo esse desenho aqui, porque esse desenho aqui está errado, tá? A gente sempre aprendeu no colégio e a gente também enxerga, vamos ver. E aí, em alguns livros, né, em algumas figuras e tal, até em questões aparecem que o estado gasoso ele sempre é colocado ou como uma nuvem ou como uma chaleira fervendo, tá? Isso não existe, tá? A nuvem não é estado gasoso, o vaporzinho, aquele que a gente acha que está sendo da chaleira, não é estado gasoso, tá? A fumaça não é estado gasoso, ou a poeira não é estado gasoso. A gente não consegue enxergar nenhuma substância que seja no estado gasoso, tá? Os nossos olhos não têm essa percepção, ok? Então, na realidade, o desenho que deveria ser correto quando a gente está falando sobre as mudanças de estados físicos no sólido, líquido, gasoso, é aqui no gasoso não ter nada, tá? Mas eu sempre gosto de colocar a nuvem aqui para exemplificar isso para você, tá? Então, no estado gasoso a gente não consegue enxergar, tá bom? Já que eu falei entre estado gasoso e vapor antes, qual é a diferença de uma substância vapor e uma substância gás? Tá? Gás e vapor são coisas diferentes, tá bom? O que é vapor? Vapor é quando na temperatura ambiente, nossa, 25 graus, tá? Então, vapor é quando na temperatura ambiente um líquido passa para o estado gasoso. Então, eu peguei a água, fervi a água, passei ela para o estado gasoso. Isso é um vapor, é vapor de água, tá? Porque na temperatura ambiente ele é líquido. O que é um gás? Tá? Gás é aquela substância que na temperatura ambiente já está no estado gasoso. Então, se eu pegar o gás oxigênio, que é o que a gente respira, ele é um gás, porque ele já está no estado gasoso na temperatura ambiente. Tá? Então, gás já está no estado gasoso na temperatura ambiente. Vapor, eu preciso passar para o estado gasoso na temperatura ambiente, tá? Ela precisa ser um líquido primeiro, tranquilo? Então, falando da vaporização aqui, tá bom? Dentro da vaporização, eu tenho 3 tipos diferentes, que é a evaporação, a ebulição
e a calefação. Tá? O que quer dizer cada uma delas? A evaporação é um processo que é natural. A ebulição e a calefação é um processo que é artificial. Tá bom? Então, evaporação é natural, ebulição e calefação são artificiais. O que é a evaporação? A evaporação ela ocorre devido ao calor do sol, calor do ambiente. Aí ela é um processo que é lento. Pode demorar minutos, pode demorar horas, pode demorar dias. Né? Então, choveu, a água que ficou na rua, nas calçadas, vai evaporar, a água dos rios, dos lagos, dos mares. Tá? Botei uma roupa para secar no varal, a água vai evaporar. Então, é um processo que ocorre com o calor do sol. Evaporação. É natural e é lento. Tá? O que é ebulição? Ebulição, alguém precisa fornecer calor. Então, por exemplo, eu quero tomar um chimarrão, eu quero tomar um café. Eu boto água na chaleira, vou lá, acendo a boca do fogão, coloco a água ali, ela vai ferver. Tá? Se eu não colocasse a água em cima da boca acesa do fogão, ela não ia ferver. Ela ia passar ali 1 dia, 2 dias, 1 mês para evaporar a água. Mas como eu forneci calor, foi artificial, aquilo ali, dependendo da quantidade de água que eu coloquei, aconteceu de forma rápida. Né? Demorou ali 1 minuto, demorou 2 minutos. Tá? Então, a diferença entre evaporação, ebulição e calefação é o tempo. Principalmente é o tempo que ocorre. Então, a evaporação é lenta, ela pode demorar até anos para acontecer. A ebulição é rápida, né? Ela vai demorar minutinhos. E a calefação, ela acontece instantaneamente, é na hora. Tá? Aonde que eu tenho um exemplo de calefação? No fogão a lenha. Quando no inverno, né, começando a dar uns friozinhos já, quando no inverno fiz fogo lá no fogão a lenha, não no fogão, né, dentro do fogão lá para esquentar a chapa, e a chapa do fogão ficou bem quente. E aí eu vou fazer comida, por exemplo, lá em cima da chapa do fogão a lenha. E aí, no momento que eu abrir uma panela, né, vai estar cheia de gotículas de água embaixo da tampa da panela, no momento que eu passar aquela tampa por cima da chapa do fogão e aquelas gotículas caírem em cima da chapa do fogão, né, a água vai dar aquele e vai passar direto para o estado gasoso. Né? Então aquilo é instantâneo, ocorre na hora, ele não demora minutos, ele demora segundos. Óbvio que eu não posso pegar e derramar um balde de água em cima da chapa do fogão, porque não vai acontecer. Tá? Então a evaporação ela vai demorar horas, dias, meses, né? Ela é lenta. A ebulição acontece rapidamente, ela demora minutos, né? E a calefação ocorre instantaneamente, ela é na hora. Tá? E ambos acontecem na mudança do líquido para o gasoso. Tá? Então, para mim saber qual das vaporizações eu tenho, eu preciso saber qual é o tempo que ela está ocorrendo e preciso saber se ela é artificial ou se ela é natural. Se ela for natural, é evaporação. Se ela for artificial, ela é calefação ou ebulição. Né? Se ela for rápida, é ebulição. Se ela for lenta, é evaporação. Se ela for instantânea, é calefação. Ok? Bom, então a gente tinha parado aqui na vaporização, né? Eu falei sobre a evaporação, a ebulição e a calefação. Tá? Então, esses processos aí de fusão e vaporização são processos que são endotérmicos. A matéria está ganhando calor para que ela possa mudar de estado. Tranquilo? Agora vamos falar sobre a liquefação. Liquefação e condensação. Ambos são processos que são exotérmicos, né? É uma mudança de estado que está perdendo calor, tá bom? Só que aqui a gente vai ter um processo que é pela temperatura mesmo, tá? Que vai fazer com que a mudança de estado, a agitação das moléculas ocorra de acordo com a temperatura, e vai ter uma mudança ali que vai ocorrer de acordo com a pressão, tá? Então, qual é a primeira? Vamos falar sobre a condensação primeiro, tá? A condensação, ele é um processo natural que ocorre a mudança de estado pela diferença de temperatura. Tá? Então, eu tenho uma temperatura alta lá no estado gasoso, as moléculas estão no estado gasoso, a temperatura diminui e faz com que a molécula passe para o estado líquido. Né? Lembram que aqui a temperatura é alta, aqui a temperatura é baixa. Né? Então, quando ele voltou do gasoso para o líquido, a temperatura diminuiu. Consequentemente, ele mudou de estado.
Tá? Então, aonde que acontece isso aqui? Na chuva, tá? E quando a gente toma banho, no inverno principalmente, né? Por que a parede do banheiro fica toda embaçada? Por que o espelho do banheiro fica todo embaçado, o box do banheiro? Tá? Por quê? Lá no inverno, a parede, o espelho, eles estão numa temperatura bem baixa. E normalmente as pessoas tomam um banho muito quente no inverno. Então sai aquele vapor, ele entra em contato com a parede gelada, então a temperatura do vapor alta, né? Aqui no estado gasoso, alta temperatura aqui, entra em contato com a parede gelada, temperatura baixa. O que acontece? Tem um choque térmico. Ele vai ter que entrar no equilíbrio, temperatura alta com temperatura baixa, entra no equilíbrio. E aí trocou de estado devido à temperatura. É assim que ocorre com a chuva. Pensem comigo. Para ter chuva, tem que ter evaporação e condensação. Básico, tá? O ciclo da chuva. Tem que evaporar e tem que condensar. A temperatura aqui embaixo, ela é maior do que a temperatura lá em cima, na atmosfera. Por que que ela é assim? Pensem comigo, se aumentasse a altitude, né? Você subindo, 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 e a temperatura não baixasse, a água nunca ia condensar. E aí nunca ia chover, tá? Então, o que que acontece? A água evapora, a temperatura alta, chega lá em cima, a temperatura está baixa, ela troca de estado. Ela passa do gasoso para o líquido para poder chover. Ela condensa. Tá? Porque se a temperatura lá em cima não fosse alta, ela ia continuar, não fosse baixa, ela ia continuar subindo, 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 e nunca ia condensar e nunca ia chover. Tá? Então, o que que acontece? Evapora, condensa, pesa a nuvem, chove. A gente chama de precipitação. Então, evapora, condensa, chove. Evapora, condensa, chove. Tá? Então, esse é o ciclo da chuva. Tem como parar de chover? Não, não tem como parar. É um ciclo. O ciclo não para. Tá? Não tem como acabar a água do mundo. Não tem. Ela vai evaporar aqui e vai chover em algum lugar. Tá? Para nós aqui não está chovendo. Não, para nós não está. Faz tempo que não chove bem, né? Choveu agora esses dias, mas fazia muito tempo que não chovia. Mas lá, em São Paulo, Minas Gerais, não para de chover. Tá? Então, isso tudo tem um efeito. Mas o ciclo, ele não vai parar. É muito difícil disso acontecer. Tá? Então, vai evaporar? Vai ter que chover. Se evaporou, condensou. Vai ter que chover. Tá? Pode acabar a água potável? Bom, aí é outra coisa. Água potável, sim. Agora, a água não tem como ela terminar. Ela é um ciclo. Se ela está evaporando em algum lugar, ela vai estar tá chovendo em outro. Tá? Então, o ciclo da chuva, ciclo da água é evaporar, condensar e chover. Tranquilo? Então, a condensação ela vai ocorrer por mudança de temperatura. Tá? Agora, a liquefação, ela não é por mudança de temperatura. Aí ela é por pressão. Por que por pressão? Tá? Porque se eu pegar as moléculas aqui no estado gasoso, vocês podem olhar agora ali que elas estão afastadas, né? Elas estão afastadas. Ali no estado líquido elas começam a se aproximar e lá no estado sólido elas estão bem pertinho, né? O que que acontece? Peguei as moléculas no estado líquido, tá? E aí comecei a pressionar, comprimir elas. O que que vai acontecer com essas moléculas? O espaço entre elas vai diminuir, consequentemente o espaço diminuindo, elas vão começar a se aproximar. Começando a se aproximar, elas não estão mais no estado gasoso. Elas passaram para o estado líquido. Tá? Então, tem duas formas de eu passar as moléculas do estado gasoso para o estado líquido. Ou é pela temperatura, diminuindo ela, tá? Ou é pela compressão, pela pressão, que é pressionando elas, diminuindo o espaço. Tá bom? Então, a liquefação ela ocorre por pressão. Eu diminuo o espaço entre as moléculas, fazendo com que elas mudem de estado. Aonde que tem um exemplo bem simples de ver isso? O botijão de gás. Né? Como é que a gente chama o botijão de gás? A gente chama ele de GLP. O que é GLP? Gás liquefeito de petróleo. Por que gás liquefeito? Porque lá dentro do botijão, lá dentro do botijão, né, o que acontece? As moléculas são colocadas com tanta pressão, são tão comprimidas lá dentro, que elas vão se aproximando. Vai diminuindo o espaço entre elas e elas vão se aproximando até para o estado líquido. Até passar para o estado líquido. Por isso que o botijão de gás ele tem que ser bem reforçado para aguentar toda essa pressão. Né? O que a gente faz quando quer saber se tem gás ainda ou não dentro do botijão? A gente não vai lá e não chacoalha o botijão?
para ver se faz barulho. Se fizer barulho é porque tem, se não fizer barulho é porque não tem mais, tá? Aí pensem o seguinte, né? Se eu pegar essa garrafinha aqui e chacoalhar ela com líquido dentro, vai fazer barulho. Agora, se eu chacoalhar ela só com gás aqui dentro, só com ar aqui dentro, ela vai fazer barulho? Não. Tá? Então, lá dentro do botijão não tem estado gasoso, tem estado líquido. E eu consigo ver isso naqueles isqueiros que são transparentes, né? Aqueles isqueiros que são transparentes mostram o líquidozinho ali. No momento que tu apertou a bobina, né? Acabou a pressão, tá? Consequentemente, sai o gás. Porque ninguém viu espirrando líquido ali, tá? Então, a liquefação é passar do estado gasoso para o estado líquido por pressão, comprimindo, diminuindo o espaço entre as moléculas. Tranquilo? Então, liquefação, condensação e solidificação, tá? São processos que fazem a energia cinética diminuir. Tranquilo? E a sublimação, vocês podem ver que ela está com as flechinhas indo e voltando para os dois lados aqui, ó, tá? Ela tanto pode ser a passagem do estado sólido para o gasoso, quanto a passagem do gasoso para o sólido. Tá? Em alguns lugares vocês vão escutar, por exemplo, ou vão ler, ou vão ver em algum livro, tá? Alguma videoaula, que sublimação é a passagem do sólido para o gasoso, e a passagem do gasoso para o sólido é ressublimação. Tá? Aí o PAC ela não regulamentou isso, tá? Ela usa a sublimação como os dois processos, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, tá? Um exemplo do sólido para o gasoso, naftalina. A naftalina, as bolinhas branquinhas, aquelas que parecem mentos, né? Vocês comiam quando era pequeno achando que era bala. Se colocar ela no armário lá, ela não vai virar líquido. Ela vai passar do estado sólido para o gasoso direto. Tá? Então ela vai sublimar. Um exemplo do contrário, gelo seco. Tá? O que é o gelo seco? É gás carbônico. Gás carbônico, estado gasoso, tá? Passo ele para o estado sólido. Por isso que chamam de gelo seco. Né? Ele está no estado gasoso, vai para o estado sólido. Tá? O iodo, tá? O iodo que não está que não é solução de iodo, que é aquele líquido, tá? Mas o iodo, quando ele está na forma de pó dele, ele também passa do estado sólido para o estado gasoso, sem virar líquido, tá bom? Então, as mudanças de estado, elas só vão, tirando a liquefação, que não precisa de temperatura, tá? Elas só vão ocorrer se a substância tiver temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Caso isso não tenha na substância, ele não pode passar pelos estados. Tá? Ou ele vai ser só sólido, ou ele vai ser só líquido, ou ele vai ser só gasoso. Não tem como ele interagir entre os três estados. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente aqui, então. E aqui eu mostrei, ó, coloquei uma tabelinha com alguns pontos de fusão e alguns pontos de ebulição. E aí notem que está sempre aqui em um ATM, né? Sempre ao nível do mar. Saiu disso aí, mudou tudo. Né? Por exemplo, aqui em Palmeiras, que está acima do nível do mar, a água não vai entrar em ebulição a 100 graus, ela vai entrar numa temperatura menor, tá? Quanto mais alto for, tá? Menor é a pressão, menor é a temperatura. Tá? Quanto mais para baixo for, né, ao nível do mar, quanto mais alto for, tá? Menor é a pressão, menor é a temperatura que tu vai precisar de ebulição. Quanto mais baixo for, maior é a pressão, maior é a temperatura que tu vai precisar. Por exemplo, por que a panela de pressão consegue cozinhar melhor os alimentos, Porque a pressão dela é maior do que o nível do mar. Consequentemente, a temperatura de ebulição da água vai mais do que 100. Tá? Vai em torno de 120. Então, ela consegue cozinhar melhor o alimento. Tá? Então, quanto mais alto for, menor a temperatura de ebulição. Mais baixo tu for ao nível do mar, maior a temperatura de ebulição, beleza? Então, aqui, ó, tem a temperatura de ebulição, de fusão da substância, tem a temperatura de ebulição. Aí vamos só pensar num caso hipotético aqui, tá? Nós pensasse lá em Urano, né? Que se eu não me engano, Urano... Não, vou pegar Vênus, que eu tenho certeza. Vênus é 260 graus a temperatura média, tá? Do planeta, tá ok? O que está entre aqui a temperatura de fusão e ebulição deixa a substância no estado líquido. O que está para baixo da temperatura de fusão deixa a substância no estado sólido. E o que está para cima da temperatura de fusão, da temperatura de ebulição, desculpa, deixa a substância no estado gasoso. Tá? Então, se eu pensar em Vênus, que é 260 graus, a temperatura média lá, tá? Se eu pegar o éter aqui, o éter, lá em Vênus, ele vai estar no estado gasoso.
tá? Porque o máximo que o éter líquido aguenta é chegar nos 34. A partir dos 34 ele já passa para o estado gasoso, tá? Agora vamos pensar o cobre. 260 graus, o cobre vai estar no estado sólido. Porque até o cobre chegar no estado líquido, ele precisa de uma temperatura de 1083. Tá? Então, o cobre só vai passar para o estado líquido quando a temperatura atingir 1083 graus Celsius. Caso contrário, ele vai continuar sendo sólido eternamente. Tá? Então, é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição e a temperatura que você quer, né, que vão fazer com que a substância esteja no estado sólido, líquido ou gasoso. Tá? Sempre dou o exemplo da lâmpada incandescente, né? A lâmpada vermelha que tinha aquele filamento de onde saía a energia, de onde saía a luz, né? Aquela lâmpada lá, ela era a base de, aquele filamento era a base de tungstênio, né? E o tungstênio é um dos elementos que tem os maiores pontos de fusão e ebulição. Então, o tungstênio tem ponto de fusão em torno de 3.000 graus, tá? E ponto de ebulição em torno de 6.000. Então, quando a lâmpada queimava, que derretia, né, passava do sólido para o gasoso, fundia o filamento ali, é porque a energia que passou por ali chegou numa temperatura de próxima a 3.000 graus. Tá? Então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas que vão ocasionar com que a substância possa estar em cada um dos 3 estados. Como aqui na Terra, né, a nossa temperatura média é 25 graus, que é a considerada, né, a gente tem que se basear sempre por 25, tá bom? Então, se eu pegasse o éter, por exemplo, ali a 25 graus, aqui na Terra ele ia estar no estado líquido. E outra coisa, não preciso conhecer todas essas substâncias aqui para saber se ela é líquida, sólida ou gasosa. Preciso saber as temperaturas. Né? Por exemplo, o fenol. Eu não conheço fenol, por exemplo. Tá? Mas a 25 graus, o fenol está em qual estado físico? Ele vai estar no estado sólido, que a temperatura de fusão do fenol é 43. Tá? Então, para ele passar para o estado líquido, eu preciso elevar a temperatura pelo menos até 43 graus. Caso contrário, ele vai continuar no estado sólido. Tá? Então, para mim saber quando uma substância está no sólido, no líquido ou no gasoso, eu preciso saber quais são as temperaturas de fusão e quais são as temperaturas de ebulição. Beleza? Qualquer coisa, prenda o grito aí. Vamos falar das transformações que a matéria sofre também, tá? Então, tirando as mudanças de estado, né? Aqui nas transformações, ela precisa sofrer algum processo, tá? Precisa sofrer quase como se fosse uma reação, tá? Só que reação a gente só costuma usar para quando o processo é químico. Então, a gente chama de transformação ou processo físico e químico, tá? Reação é só quando eu tenho uma transformação química. Não posso usar reação para transformação física, tá? O que é uma transformação física e o que é uma transformação química? Aqui eu tenho que fazer uma pergunta, tá? Qual é a pergunta que eu vou fazer? O que acontece com a matéria? Tá bom? O que vai acontecer com a matéria? Se a matéria do fim for igual à matéria do início, ou seja, não ocorreu mudança na matéria, o processo é físico. Tá? Agora, se a matéria do fim ela é diferente da matéria do início, é porque ocorreu transformação na matéria. E aí o processo é químico. Tá? Então, a matéria do início é igual à matéria do fim? Se a resposta for sim, a transformação é física. Se a resposta for não, a transformação é química. Então, por exemplo, tá? Ele está mostrando o gelo derretendo. O gelo é água. A matéria que forma o gelo é água. Tá? Então, quando eu tenho H2O no estado sólido, tirei do congelador, deixei na temperatura ambiente, que é 25 graus, ela vai fundir, vai sofrer uma fusão, vai passar para o estado líquido. Então, eu tinha H2O sólido e depois eu tenho H2O líquido. A matéria em si continua sendo H2O, não mudou nada. Tá? Então, o processo é físico. A matéria do início continua sendo a mesma matéria do fim, só mudou o estado físico. Tanto que o nome já diz, mudança de estado físico. Transformação que ocorre é
física. Mesma coisa se eu pegar um suco de laranja, por exemplo, e botar ele no congelador para fazer um picolé. Então eu tinha suco de laranja, de matéria, era laranja, tá? E depois, quando eu fiz o picolé era de matéria laranja. Não virou de uva ou de bergamota, não, continuou sendo laranja. Então não teve alteração, só mudou de estado, beleza? O cara que está estressadinho ali, ó, tá rasgando um papel, tá? Então ele tinha um papel, aqui, papel. Pegou o papel e rasgou. Ele deixou de ter papel? Não, o papel, a matéria que forma o papel continuou sendo a mesma. Tá? O que, que aconteceu? Diminuiu de tamanho e aumentou a quantidade. Então ele tinha um papel aqui, no momento que ele dividia, que ele ficou com 2 papéis menores. E se ele for dividindo, vai aumentando a quantidade, tá? Desculpa. E vai diminuindo o tamanho. É a mesma coisa para fazer, por exemplo, pedra brita, tá? Eles pegam uma rocha desse tamanho, ou implodem, ou vão colocando em picadores, e aí aquela pedra vai diminuindo, até virar pedra brita. Tá? Fazer o calcário, que é utilizado na agricultura. Eles pegam o calcário na forma de rocha e levam lá, ou explodem, ou levam para a britadora, para quê? Para ir quebrando, até estar no tamanho que eles querem. Tá? Então, quando eu quebro, quando eu rasgo, quando eu pico, quando eu trituro qualquer tipo de material, eu só estou aumentando a quantidade e diminuindo o tamanho. Tá? Não estou mudando a matéria. Mesma coisa que eu pegar carne, né? Peguei um pedaço grande de carne, daquele pedaço grande eu posso fazer bife, continuou carne, ou daquele pedaço grande eu posso fazer carne moída, continuou sendo carne. Tá? Só mudou a estrutura de como ele está apresentado, mas a matéria permaneceu a mesma. Tá? Outro exemplo ali, né, que é uma salina, onde as pessoas estão recolhendo sal, né? Olhem lá que os caras estão tudo pisando em cima do sal, né? Tudo sem chinelo, sem sapato, puro bicho de pé ali nos dedos, depois a gente come o sal, né? Tem que dar uma maneirada no sal, tá? Quando a salina, que são aquelas piscininhas ali, ó, que estão cheias de água, ó, tá? Quando elas estão cheias de água ali, o que que tem ali? Água e sal, tá? Com o calor do sol, a água evapora e sobra só o sal. A água deixou de existir? Não, ela evaporou e vai para outro lugar. Tá? Então, quando eu enchi a salina, eu tinha água e sal. No momento que a salina evaporou, sobrou água e sal. Tá? Então, esse processo aí, esse processo de separação de mistura, ele também não alterou nada. No início eu tinha água e sal. No final eu tenho água e sal. Tá? Então, o processo físico, a transformação física, ela vai sofrer uma transformação, mas a matéria em si continua sendo a mesma. Totalmente diferente do processo químico. Porque no processo químico, e aí frisem, tá? O processo químico tem que ter formação de substância nova. Se não tiver formação de substância nova, alguém que não estava ali, o processo não é químico. Tá? O que indica para mim uma formação de substância nova? Uma mudança de cor, tá? O exemplo da laranja ali, ó, e do prego, tá? A laranja era laranjinha, bonitinha ali. Quando ela começa a decompor, começa a estragar, ela começa a mofar primeiro e aí vai apodrecendo, né? Então, ela mudou de cor, tá? Formação de um gás. Por exemplo, quando tu pega um copo de água e coloca um Sonrisol, um sal de fruta dentro, né? Uma aspirina C. Ela não produz gás? Tinha gás ali antes? Não, não tinha, foi produzido. Tá? Fogo de artifício. Por exemplo, quando você risca o fósforo e coloca, ou o isqueiro e coloca lá no fogo de artifício. Ele tinha cor, ele tinha fogo, ele tinha energia antes de você colocar o fogo nele? Não, não tinha, foi produzido. Tá? Então, uma transformação química, uma reação química, ela sempre vai produzir substância nova. Tá? A matéria que tu tem lá no fim é totalmente diferente daquela matéria que tu tem lá no início. É só pegar o exemplo do papel, tá? Que o carinha rasgou o papel. Agora, se eu botar fogo no papel, vai sobrar papel para mim? Não. Vai produzir fogo, vai produzir fumaça, vai produzir cinza. Não tinha fogo, não tinha fumaça, não tinha cinza antes. Só tinha papel.
Né? Eu posso, por exemplo, construir um prédio com viga de aço enferrujado, de ferro enferrujado? Poder eu posso, o prédio vai cair. Tá? Porque a estrutura, a rigidez do ferro, quando ele está puro, é totalmente diferente de quando ele está enferrujado. Né? Eu posso comer um alimento estragado? Posso, mas a probabilidade de me fazer mal é muito grande. Né? O gosto vai ser diferente quando eu morder uma maçã, uma fruta ou qualquer alimento que esteja no estado normal dele e eu morder e comer depois quando ele está em decomposição. O gosto é diferente, tá? Então, cor, cheiro, gosto, isso indica que substâncias novas estão sendo produzidas, tá? Então, oxidação, que é a ferrugem, né? Reação com oxigênio, tá? Ferrugem é por causa do ferro, é um processo químico. Decomposição, que é o apodrecimento, tá? É um processo químico. Combustão, que é atacar fogo, é um processo químico, tá? E uma coisa aqui que eu quero que fique claro para vocês também. A gente fala muito em queimar, tá? Quimicamente, queimar não é só pelo calor, tá? Pode ser pela ausência dele também, tá? Em temperaturas muito frias, ocorre queima, sim, tá? O que seria o queimar? Seria o queimar a gente usa como se fosse uma desidratação, tá? Das células, por exemplo. Tá? Então, numa temperatura muito fria ou numa temperatura muito quente, pode ocasionar queima. Tá? Combustão é sempre com fornecimento de calor. Tá? Sempre vai estar liberando energia. A combustão é sempre exotérmica, ele sempre vai estar liberando energia. Tá? Então, combustão, a temperatura vai estar subindo para o ambiente, tá? Ou para você que vai estar entrando em contato. A queima, não. A queima tanto pode ser por ter bastante calor ou por ter pouco calor. Tá? Então, decomposição, oxidação, combustão, respiração, digestão, tudo isso é processo químico. Tá? Porque vai estar alterando. No momento que eu comer, digerir o alimento, eu não tenho mais o alimento. No momento que eu respiro, entra oxigênio, depois sai gás carbônico. Tá? Então, eu sempre tenho que pensar. O que eu tenho no início é igual que eu tenho no fim? Se a resposta for sim, é físico. Se a resposta for não, é químico. Tá? E químico vai ter sempre formação de substância nova. Onde falou que tem formação de substância nova, está falando de transformação ou de reação química. Tá? E aí, lembre que Lavoisier já disse, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí essa transformação, dependendo do tipo que ela está ocorrendo, ela vai poder ter alteração na matéria ou não ter alteração na matéria, tá? Mas a matéria nunca vai deixar de existir, ela apenas vai se transformar, beleza? Qualquer coisa peçam aí, né? Dúvidas? E a última propriedade da matéria, a específica, que é daquelas três que eu falei para vocês que a gente ia ver, né? Temperatura de fusão e de ebulição, a gente já falou bastante, e a densidade. O que é a densidade? A densidade é a razão entre a massa e o volume de uma substância, tá? Qual é a massa que a substância consegue ocupar no mesmo volume? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Ali eu tenho 4 caixotes. Tem um de madeira, um de cobre, um de cortiça e o último, eu não sei se vocês enxergam aí, mas é de ferro, tá? Todos têm o mesmo volume ali, tá? Notem, vamos pensar que aquele volume ali, vamos falar em centímetro cúbico ali, seja 10 centímetros cúbicos, tá? Só para ter um número. Todos os cubos são iguais, têm o mesmo volume. Agora, notem que a massa que eu tenho em cada um dos cubos é diferente. Da madeira eu tenho 0,6 gramas, do cobre eu tenho 9 gramas, da cortiça eu tenho 0,2 gramas e do ferro eu tenho 7,8 gramas. Tá? Então, o que é a densidade? É a quantidade de massa que tu consegue colocar num mesmo volume. Tá? Isso vai dizer para mim quem é mais denso ou quem é menos denso. Quanto mais massa eu coloco no mesmo volume,
mais densa é a substância. Quanto menos massa eu coloco num menos volume, num mesmo volume, desculpa, menos densa é a substância. Então, dentre essas substâncias aí, o cobre é aquela que é a mais densa, porque eu consegui num mesmo volume colocar a maior quantidade de massa. E, entre os outros, a cortiça é o que vai ser o menos denso. Cortiça é como se fosse uma rolha, tá? Porque eu consegui colocar a menor massa num mesmo volume, tá? Então, a densidade é a quantidade de massa que eu coloco num mesmo volume. Show? Pensem o seguinte, ali está a densidade da água, tá? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O que significa isso? Que em 1 centímetro cúbico, ou em 1 ml, porque ml e centímetro cúbico é igual, tá? É muito importante. Anotem isso aí agora. Centímetro cúbico e ml significam a mesma coisa. Se eu tenho 500 ml, eu tenho 500 centímetros cúbicos. Se eu tenho 10 ml, eu tenho 10 centímetros cúbicos, ok? Centímetro cúbico e ml são iguais. Beleza? Então, aqui, nessa garrafinha de água aqui, cabem 500 ml de água. Se eu consigo colocar 1 grama de água em cada ml, significa que aqui nessa garrafa eu consigo colocar 500 gramas de água. Tranquilo? Cada ml consegue receber 1 grama de água. Se eu tenho 500 ml, eu consigo colocar 500 gramas de água. Tá? Agora vamos pensar se eu tivesse cobre aqui dentro dessa garrafa. Em cada ml dessa garrafa aqui, eu consigo colocar 9 gramas de cobre. Tá? Se eu tenho 500 ml, 9 vezes 5, vai dar 4,5 kg de cobre aqui dentro. É bastante, né? Tá? Agora, se fosse de ouro, a densidade do ouro é em torno de 19, 20 gramas por centímetro cúbico. Então, em 1 ml, eu consigo colocar 20 gramas de ouro. Se eu tivesse essa garrafinha aqui cheia de ouro, eu não ia estar aqui conversando com vocês, né? Eu ia estar bem contentão, né? Cheio do ouro. Rapaz, cadê? Mas se eu tivesse essa garrafinha cheia de ouro, aqui dentro ia ter em torno de 10 quilos de ouro. Tá? Então, a densidade, ela diz para mim quanto de massa eu consigo colocar numa mesma quantidade de volume. Tá? E aí sempre tem aquela perguntinha, aquela brincadeirinha que faz, né? Um monte de gente não consegue ver diferença, mas que dá para ver, né? O que pesa mais? É 1 quilo de chumbo ou é 1 quilo de algodão? Né? Daí alguns dizem que é 1 quilo de algodão, que eu tenho mais algodão. Né? Mas o que interessa não é o que tem mais ou o que tem menos. O que interessa é a quantidade de massa. Né? Se a massa é 1 quilo, é 1.000 gramas, tá? Os dois vão ter o mesmo peso, vão ter a mesma massa. Mas o que vai mudar? O chumbo, por ser mais denso, eu vou precisar de uma menor quantidade para ter 1 quilo. O algodão, como ele é menos denso, eu vou precisar de uma maior quantidade para ter 1 quilo. Tá? Então, quando eu tenho volumes iguais, que é o caso dos cubos aqui, ó, isso é importante, tá? Quando eu tenho volumes iguais, o composto de maior massa, que aqui no caso é o cobre, tem a maior densidade. Então, de novo, quando eu tenho volumes iguais, o composto de maior massa tem a maior densidade. Tá? E aí eu posso formular essa frase de outra maneira também. Tá? Quer dizer a mesma coisa. Quando eu tenho volumes iguais, o composto de maior densidade tem a maior massa. Tá? Então, por exemplo, se ao invés de aqui nos cubos ter sido fornecido a massa, fosse fornecido a densidade, teria como eu saber quem é que tinha a maior massa? Sim. Aquele composto que tem a maior densidade em volumes iguais vai ter a maior massa e vice-versa. Tranquilo? Agora é diferente daqui, ó.
Notem que aqui eu tenho 3 compostos diferentes, eu não tenho nenhum valor e os volumes são diferentes também, tá? E aí aqui outra coisa importante, ó. Gravem isso. Quando as massas forem iguais, então vamos supor que aqui tem 10 gramas, aqui tem 10 gramas, aqui tem 10 gramas. Quando as massas forem iguais, tá? O composto de menor volume, tá aqui, ó. O composto de menor volume é aquele que tem a maior densidade. E o composto de maior volume, tá aqui, ó, é o que tem a menor densidade. Então, note que aqui é inversamente proporcional, tá? Então, quando eu tenho massas iguais, 10 gramas, 10 gramas, 10 gramas. O composto de menor volume tem a maior densidade. O composto de maior volume tem a menor densidade. E aí cabe bem direitinho no que a gente falou lá do chumbo e do algodão. Tem 1 quilo de chumbo, tem 1 quilo de algodão. Por que que eu preciso de um pedacinho assim de chumbo para ter 1 quilo? E por que que eu preciso de um pedação assim de algodão para ter 1 quilo? Porque a densidade do algodão é muito pequena, então eu preciso de um volume maior. A densidade do chumbo é bem alta, então eu preciso de um volume menor. Ok? Então, só para finalizar. Volumes iguais, a maior massa tem a maior densidade. Volumes iguais, a maior densidade tem a maior massa. Maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Quando eu tenho massas iguais, tá? O menor volume tem a maior densidade. O maior volume tem a menor densidade. Beleza? E para terminar, para mim calcular a densidade, tá? Eu tenho a fórmula, para mim saber qual é a densidade de uma substância, tendo os dados, né? Que é D igual a M sobre V. Então, densidade igual a massa dividido pelo volume, né? Tendo densidade, massa e volume, eu consigo também fazer a fórmula da massa, tá? A fórmula da massa, eu posso usar D igual a M sobre V, né? E aí eu posso ter M igual a D vezes V, para me descobrir a massa, tá? E eu posso ter V igual a M sobre D, tá? Então, com a fórmula da densidade, eu consigo elaborar essas 3. Outra coisa que também, se eu não tenho o volume, por exemplo, tá? Lembram daquela do que a gente falou antes, né? Que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando eu não tenho volume de alguma substância, eu posso colocar ele na água, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu posso colocar ele na água, ok? Porque quando eu colocar ele na água, o volume de água vai aumentar, né? Devido a ele não poder ocupar o mesmo lugar. Então, por exemplo, eu tenho 100 ml de água dentro de uma proveta aqui, tá? E eu quero saber o volume de uma pedra. No momento que eu largar a pedra lá dentro, o que vai acontecer? No momento que eu largar a pedra lá dentro, ó, peraí que não estava aparecendo para vocês aqui. Agora sim. No momento que eu largar a pedra aqui dentro, ela tem a proveta, 100 ml de água. No momento que eu largar a pedra aqui dentro, essa pedra vai aumentar o volume, tá? E aí vai dizer qual é o volume dela. Então, eu não tendo como utilizar a fórmula, posso colocar na água, tá?